essa imagem, é muito lindo esse trabalho. É um teatro de máscaras, tá? E nesse teatro de máscaras, a gente tem aí a história de um marinheiro que se emprega como faxineiro no manicômio para libertar, colocar para fora, né, da internação, uma mulher que tinha sido internada por tentativa de suicídio depois que ela tentou afogar o seu filho. Então, esta é uma obra teatral belíssima, um teatro de máscaras. Eu coloquei a referência aí para vocês, caso vocês queiram pesquisar. Mas vejam que interessante, a visão do louco, né? A visão do mundo pelos olhos dos doentes mentais, isso é muito especial, como que o louco vê, como a pessoa doente mental vê o mundo. Né? Então, essa é uma forma de retratar. É diferente a posição da Estamira, porque a Estamira, ela sofre tudo aquilo e fala do que ela sofre. Aqui não. É um social falando, é alguém do social falando como o social vê, como o social vive. É aquela questão que a gente falou do sintoma, né? O sintoma social. Então, no próximo slide, eu trago para vocês que, diante disso, até agora, diante de tudo que a gente viu, gente, está aí Picasso de novo. A saída que a gente vislumbra é uma saída, a única saída, ela tem um lugar subjetivo. Porque no objetivo, no lugar objetivo, a gente separa sãos e doentes, bons e maus. A gente separa criminosos e não criminosos, santos e loucos. Pronto, fechou. Então, essa pesquisa do lugar que subjetiva a nossa existência é de suma importância. É de suma importância. Porque ela retorna ao começo do nosso trabalho de hoje, que é o que eu vejo e o que eu escuto. Como eu me implico nisso, como sujeito. Então, o neurótico, no próximo slide, como que ele subjetiva? Como que ele subjetiva a própria existência psíquica? Ele subjetiva a própria existência psíquica buscando, criando um modo de transitar no mundo que possa reduzir a sua culpa. Somos nós todos. Ou seja, subjetivamos a nossa existência para cuidar da nossa culpa. Cuidar do nosso medo de existir e o medo de causar no outro algo destrutivo. Então, afinal de contas, se o neurótico efetivamente cuida da culpa, o psicótico, o que ele cuida? Né? Então, eu coloquei aqui algumas imagens, ele cuida dessa vida dual, essa vida paranoica de muitos lugares que falam numa linguagem própria, que às vezes nem ele consegue nos dizer sobre o que ele está ouvindo falar. Outro dia eu estava caminhando na rua e essa frase que eu trouxe aí, a voz fala na cabeça e não dá sossego. Eu estava caminhando, eu gosto muito de caminhar, passou um homem de bicicleta, que é um homem que mora nessa região, e ele é um catador de latinhas. A bicicleta dele quase não dá para ver, a bicicleta e ele, de tanto saco de latinha que tem. Ele é um morador de rua,
em situação de vivência de loucura muito comum, que a gente vê muito comumente na rua, nos carroceiros, né, e tal, que é uma população que a gente trabalha também. E foi muito interessante, porque eu estava caminhando pensando na nossa palestra. Ele passou de bicicleta e disse, olhou para mim e disse assim: a voz fala na cabeça e não dá sossego, dona. E aí eu escrevi isso para vocês. Eu não sei o nome dele, mas esse é um depoimento belíssimo desse senhor. Esse é a vida do psicótico. A voz fala na cabeça, não dá sossego, dona. Então, o próximo slide é uma pergunta de novo. Gente, eu gosto muito de perguntar. Que tipo de organização acontece nas psicoses? Porque que há uma organização, não tem dúvida. Que tipo? Qual é? Como se manifesta? Então, o próximo slide. É uma organização que vive a dualidade, é uma simbolização que traz uma simbologia própria. E vejam que interessante, eu trouxe de novo outra imagem de Picasso, porque não dava para ser outro cara, né? É uma narrativa que tem uma linguagem própria, que para a gente poder escutar, não necessariamente poder compreender, o corpo da gente precisa aceitar esse idioma. É como se a gente fosse viajar para o Japão. E viajando para o Japão, a gente chega lá e não entende nada de japonês. E a gente procura começar a entender o que o corpo daquelas pessoas estão contando para nós. É a mesma coisa.